Olha, urgente, urgente, Cidade de Limeira, urgente. A Polícia Militar encontrou 3 crianças sozinhas em uma casa no Jardim Barão de Limeira. É verdade, de 3 crianças sozinhas, com esse calor, Edinho. Bom, ao vivo agora comigo, Ana Paula Rosa, ela está com a Polícia Militar nesse exato momento. Ana, ao vivo pra gente, agora já 6 horas praticamente e 17 minutos. E eu quero também saber a idade dessas crianças. Ana Paula Rosa. Pois é, Edinho, a gente está em frente aqui ao plantão policial para contar essa história que, olha só, ela impressiona. São crianças de 7, 4 e 2 aninhos. 2 aninhos é praticamente um bebê. Havia um histórico ali em que a polícia estava buscando uma pessoa que era procurada ali da justiça. E aí eles chegaram até o endereço. Ao chegarem no endereço, bateram ali na porta e quem saiu? Não foi um adulto, não foi a mulher de ninguém, não foi a irmã de ninguém, foram 3 crianças. Nós temos imagens que mostram isso, as crianças que estão ali embaixo do portão conversando com os policiais. E isso é bastante chocante. Nós tivemos até a responsabilidade de embaçar essas imagens, até porque a gente não pode, mostrar o rosto dessas crianças, só que a cena, ela chama muito a atenção e ela configurou aí abandono de incapaz. Olha só, a gente vai conversar com o Cabo Romualdo para entender melhor este assunto. Cabo, conta pra gente, quando o senhor chegou até lá, qual que foi a situação que aconteceu e principalmente o seu sentimento em relação a isso? Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Bom, a gente estava realizando uma diligência, um cumprimento de mandado de prisão nessa residência. E como você mesmo enfatizou, é normal a gente ser recebido pelos familiares, né? Ou a esposa, o irmão, nunca pelos filhos e sendo crianças, né? E aí nessa tarde a gente teve a surpresa, né? Infelizmente desagradável, porque a gente constatou, através da inocência da criança, principalmente a de 7 anos, a qual ela declara que elas se encontravam sozinhas, porque a mãe tinha ido trabalhar. Mas insistia ainda para que, não, mas é sua mãe, porque às vezes a criança mente, né, às vezes faz uma brincadeira, o pai e a mãe tá lá tal, e aí eu insisti, ela falou assim, não, a mamãe foi trabalhar, mas deixou comida pra gente, deixou uma marmita pra gente comer. Mediante tal situação, eu conversei com vizinhos ali e que também relataram outras situações decorrentes dessa residência. Entramos em contato com o plantão policial para poder cientificar a autoridade, né? E que até então, naquele exato momento, não realmente batemos no portão, insistimos para ver se saísse realmente algum adulto. E não tinha nenhum adulto na residência. Era uma criança de 7 anos a responsável pelos seus irmãos de 4 e 2. No tempo que a gente aguardava o retorno do delegado, né, em relação ao acionamento do conselho tutelar, quais seriam as providências, a mãe chega até a residência. E muito nervosa, descontrolada emocionalmente, perguntando o que estava acontecendo, tal, se isso, se aquilo, tudo, e o que basicamente a gente estava fazendo por ali. E aí eu acabei perguntando para ela, mas a senhora é o quê? Eu falei assim, ó, sou mãe das crianças, e a senhora estava onde? Tá? Eu estava trabalhando, mas a senhora deixa os seus filhos sozinhos na residência? Ela, não, claro que não. Eu fui e voltei. Falei, bom, não é o que está aparecendo, porque já faz um certo tempo que a gente está aqui. E esse tempo é o suficiente, tá? Ele é o suficiente para que aconteça qualquer desgraça, tá? E aí ela acabou ficando mais nervosa ainda. Mediante tal situação, eu pedi para que ela se controlasse, porque senão seria não só presa por abandono, e sim também por um desacato, uma desobediência. Ciente da situação, né, pedimos para que ela abrisse o portão para a gente poder ver a integridade das crianças, se tivessem machucadas ou não. De imediato a gente já viu, assim que ela abriu o portão, aonde tem a fiação dos disjuntores, eles estavam à mostra. E em seguida eu vi a escada, né? O olhar clínico que a gente tem, não só como policial, mas como pais também, né? Quais são os locais que colocaria em risco? E aí eu deixei isso bem claro para ela, né? Eu falei assim, tá, mas tudo bem, 5, 10 minutos que for, mas olha as condições que você colocou para os seus filhos.
Ela estava irredutível, achando que ela estava certa, mediante a situação, foi dada a voz de prisão para o abandono, foi conduzida até a delegacia, o delegado ouviu todas as partes, ratificou a voz, né, porque ele teve a convicção realmente do crime e colocou ela à disposição, né, foi oferecido a fiança, porque ela era réu primária, e até o presente momento, até o término da ocorrência, ela ainda não tinha pagado, ficando à disposição da justiça. E tudo isso começou por causa de uma captura de procurado, né? Qual que era então a natureza dessa captura de procurado? E era o irmão dela, no caso. Isso, é o irmão que está sendo procurado, ele ainda está sendo procurado e ele morava naquela residência juntamente com ela e a mãe. E aí, segundo o que ela falou, a mãe e o irmão mudaram de lá. Só que aí no sistema ainda se encontrava no endereço do mandado de prisão aquele local. Então não tem como a gente adivinhar que ele não morava mais lá, né? Porque teve momentos que ela falava isso daí. Eu falei assim, não, mas vocês estão vindo aqui direto, ele não mora mais aqui. Senhora, a gente não tem como descobrir, a gente tem bola de cristal. Tá? E agora o que acontece é que não é nem o seu irmão que está sendo questionado aqui. Está sendo questionada a sua atitude, a sua conduta. Né? Ninguém está falando que você é bandida, criminosa, nada disso. Você, nesse exato momento, você está dando a liberdade para a gente ter a certeza que nesse momento você é uma responsável. Daí, mediante situação, conduzida. Ela responde por abandono de incapaz. Sim, pelo crime de abandono de incapaz. É quando o responsável legal, ele coloca, né, os seus filhos, né, a quem você tem que cuidar, a quem você tem a responsabilidade de cuidar, preservar, tá? Você acaba deixando ele aos descuidados da vida, da casa. Ah, mas a minha casa é super segura, eu tenho câmeras, eu tenho isso, tenho aquilo. Não importa. Tem que ter um responsável junto, legal, tá? E principalmente que nem aqui no plantão, durante a ocorrência, as crianças não paravam, né? Super elétricas e tal, e aí a avó falava, você tá vendo? Olha, são boas, mas ninguém tá... a gente até entende, sabe, no nervoso que as pessoas, porque ninguém quer num feriado ser conduzido para a delegacia, só que aí as pessoas têm que entender, através da sua reportagem, que, gente, a gente está falando de crianças, a gente não está falando de objeto. Uma das coisas que eu deixei bem claro para a avó, que a avó ficava batendo na tecla, não, porque ela é uma ótima pessoa. Eu falei assim, olha, eu quero acreditar realmente que ela é uma ótima pessoa. Só que se o desfecho fosse diferente, se a gente tivesse chegado ali para cumprir o nosso mandado de prisão e a casa tivesse cheia de gás, ou que as crianças tivessem sido eletrocutadas, ou que uma delas estaria, ou até, enfim, e aí? Aí eu queria ver como as pessoas iriam pensar, iam crucificar ela. Até porque a gente fala, né, desculpa interrompê-lo, a gente fala em crianças de 7 anos, mas uma criança de 2 anos, que é praticamente, senão a gente pode definir mesmo como um bebê. Totalmente, até de 7 anos, né? Ela estava nervosa aqui na delegacia, ela ficou questionando para o filho, né? Por que você foi falar? Aí eu até falei para ela, falei assim, olha, não faz isso não, porque você vai cometer um outro crime. A criança, ela não mente, tá? Ela não mente. Ela pode omitir, tá? Omitir, mas isso dependendo também da criação, porque foi o que eu falei para ela. Se o seu filho mente é porque você também está ensinando ele errado, mas o seu filho não. Ele foi totalmente inocente, como vocês vão acompanhar no vídeo depois aí, nada forçado. Foram perguntas simples, que ela falou que eu persuadi o filho dela. Eu falei, você não precisei persuadir. Eu só simplesmente perguntei onde você, mãe, estava. Só isso. Então, a gente também recebeu uma informação que ela teria pagado, né, a fiança e está em liberdade. Agora o caso vai ser acompanhado, até porque as crianças ficaram com a avó, até o momento é isso. O direito da fiança, tá, é para quando a pessoa é réu primária, mas ela vai continuar respondendo, tá, o processo. Só que ela vai responder em liberdade. Em vez de ela responder presa preventiva ou, né, ela vai responder em liberdade, mas vai ficar para o resto da vida dela com passagem na polícia. Então as pessoas têm que entender que não é brincadeira, não é SPC e Serasa que você vai lá, paga a dívida e depois não tem mais. Não, quando é um crime é pela vida toda, enquanto você estiver respirando, você for abordado ou você for numa empresa, né, de acidentes criminais, vai estar lá o crime de abandono.
tá? Então não é brincadeira, é sério. Colocar a vida de crianças em risco não tem que ter toda a responsabilidade. E agora, só para a gente encerrar, o Conselho Tutelar muito possivelmente vai ser acionado até para acompanhar essa família também. Isso, ele entra no caso para fazer o acompanhamento, porque aí como ela já foi indiciada, o promotor da vara da infância, ele pede para poder fazer um estudo de caso da família, tá? Para ver se realmente não tenha mais outras situações, outros indícios, né? Porque aí vai passar a criança provavelmente por uma psicóloga, a assistência social vai à residência para poder ver, confirmar tal, porque a gente está, como eu falei, né? Vou enfatizar novamente, a gente está falando de crianças que precisam da nossa proteção, né? Para a gente poder, porque senão... É como eu falei, né? E se agora a gente estivesse narrando a morte delas, ou uma consequência grave, como a ocorrência anterior que você falou sobre o cachorro que tomou um tiro, e aí? É vida do mesmo jeito, que tem o seu valor diferente, mas tem que ter responsabilidade em cuidar. Não adianta, não é, vou daqui ali, é o tempo suficiente para a maldade. O mal, ele não dorme, é isso que as pessoas têm que entender. E aí, como é que ela viveria depois disso daí? Como que ela ia conviver com isso? Um pouquinho de consciência, vamos, porque você vê, é uma ocorrência que sai do desfecho criminal, sabe? Porque mexe, né? É impossível ninguém ser, por mais que a pessoa seja mais fria o suficiente, a criança, ela tem essa capacidade, né, de evocar na gente o senso de responsabilidade. E foi oferecido toda a ajuda para ela. Eu chamei a vizinha para poder, porque ela falou que ela tinha vergonha, que ela não conhecia ninguém ali. Não, foi oferecido, ó, vizinha. Então o que a gente pôde também ajudar socialmente, a gente fez o nosso papel. A gente não quer mal de ninguém. Já agradecendo então as informações do cabo Romualdo, lembrando, né, até para a gente dar esse recado, eu tô falando agora com pai e mãe, viu? Porque muito possivelmente você está acompanhando essa entrevista e você sabe, você não tira o olho do seu filho um minuto sequer, né? Bom, e neste caso a gente fala de uma pessoa que foi trabalhar e os filhos ficaram sozinhos, filhos pequenos, né? Então por isso que o caso chegou à delegacia. Então é muito importante a gente ter a vigilância aí com os nossos filhos, né? E também em qualquer caso que saia disso, um vizinho que percebe ali que tem criança sozinha ou sabe de alguma coisa de familiar, procure a polícia, porque a polícia faz o trabalho dela nesse sentido. E como o cabo Romualdo disse, né, o mal não dorme. Eu volto com você. Obrigado, Ana Paula Rosa.